Coelho e Ridnell ao vivo no Estúdio Showlivre. Chico, seja muito bem-vindo. Oh, muito obrigado. Dave, welcome to showlivre.com. Muito obrigado. It's a pleasure having you guys here. I think you can go a little bit in Portuguese and a little bit in English, just like your music, right? All right. Actually, to begin, o Joey ele vai ter que he's gonna have to change your microphone cable, so I won't have a mic for a while. Okay, I thought it was my cable here, no? No, I guess that's his. Okay, no problem. Sure. Okay. Então, Coelho, me conta como começou esse encontro aí, esse encontro estadunidense-brasileiro, né? Velho, assim, ó, o Dave adora música brasileira, então ele costumava ir numa gig lá em São Francisco. Ele mora em São Francisco, eu também moro em São Francisco. E ele costumava frequentar uma gig de música brasileira. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu também comecei a frequentar a mesma gig, assim, por acaso. E a gente começou a tocar junto e acabamos se conhecendo, né? E lá em 2011, bicho, eu tinha um bar em Piracicaba, eu sou de Piracicaba, né? E eu fiz uma transmissão do Skype, pelo Skype, lá de São Francisco, para o meu bar em Piracicaba. E eu convidei o Dave para participar junto. E aí a gente começou a trocar ideia e fazer a coisa junto, começamos a desenvolver um trabalho. Ele é um super compositor, entendeu? Também gostou das minhas músicas. A gente começou a desenvolver algumas coisas juntos. E aí acabou saindo o disco, né, velho? Assim, foi meio assim. Muito bom, muito bom. And Dave, even the release says that you've been absorbed by the Brazilian music scene on the Bay Area, right? How was that? How did you discover that scene? I guess your microphone is not working. Is it working? Yeah. So I got into I've been into Brazilian music for a long time. It took me a while to make the leap into trying to play it. For a long time, I considered it almost sacred. Like, I'll never be able to play this music. Really? And at some point, I made a decision. I was actually seeing my brother John is a great musician. He lives in Colorado, and he was playing a bluegrass festival. And I was at this bluegrass festival, and there were all these American people really into bluegrass. And it was cool, but I said, I like this, but I like Brazilian music. And now I think I've finally got to make this leap. And I said that I have to make an effort to go meet people in San Francisco that play this music. I have to go to bars and meet people, etc. And I was very fortunate, really, to meet these brothers, the Calatayud brothers. They're from Goiânia originally. They're from a musical family. Their father's a great musician. And more than anybody, they sort of took me under their wing. They let me play with their samba band. Alex, the Pandera player, let me play jazz with him. And through them, I really got to meet everybody, because if you play with those guys, they're so respected that, you're respected. So I got to meet the circle of people and eventually started to sort of promote and play music at the same time. It was in this environment that you met Coelho in a gig that he was talking about? It was a couple years later. Chico came sort of maybe 5 or 6 years after I sort of got involved, and I met him at this bar called the Tunnel Top. And we started talking. The very first conversation we had, who do you like to listen to, etc. And I mentioned João Donato, who I really love as a composer. And Chico says, João Donato is my master. And then I was like, I want to play with this guy. And that's where it started right there. Nice. I'm going to try to translate here briefly. Sure. Bom, resumidamente aqui, o Dave falou sobre como que ele teve contato, né, com a música brasileira, e ele falou que durante um tempo ela foi praticamente sagrada, então ele achava que não conseguia tocar essas músicas, mas aí ele estava no festival de bluegrass, né, um ritmo super americano, e aí que um amigo dele, o irmão dele, se não me engano, estimulou, falando que ele deveria tocar assim, e aí ele falou, acho que eu preciso encontrar as pessoas em São Francisco, onde ele mora, que tocam, que fazem música brasileira. E foi ali que, alguns anos depois, ele encontrou o Chico naquela gig que ele comentou. And let me show here your first record. Cauê, você dá um gásinho aqui, por favor? Sunny Day. Dave, this cover has some influence, right, about jazz music. Was it exactly? Yes, very much. Shout out to Antonio Getz for the design. It really came together one night. We had really not much idea at first. We had a lot of ideas, but we couldn't put it together. The font that I used, that is called, I can't remember the name of the font, but it's a font that's used on many, many jazz records from the 60s. And that font actually was used in America in the 20s and 30s to sell lots of products. So it's sort of embedded in the American consciousness. But lots of record labels to sell jazz, they use that font. Simon and Garfunkel used that font on Sounds of Silence. The Beach Boys, I think, on Pet Sounds. And I just sort of said, well, I wanted something that kind of was a little bit retro, kind of recall that era. And
we put it together, and I felt like it really worked. It kind of looks like an old jazz record, so it's exciting. Yeah. Nice, nice. É interessante também, desculpa interromper aí, mas assim, a foto da capa, que a gente ficou uma demora, velho, para achar essa foto da capa. E no fim acabamos escolhendo essa. Eu fiquei insistindo, porque é uma selfie, né? Essa foto é uma selfie. Foi um dia que a gente estava ensaiando, vai muito tempo, assim, logo no comecinho, que a gente, na porta da casa dele, about the photo, right? Yeah. E você pode até ver que eu tô com o cabelinho curtinho aí na foto, né, velho? E foi engraçado, que ele fez a foto assim, a gente tocando, ele tá até com a palheta na boca, assim, uma foto totalmente casual, entendeu? E acabou virando, a gente, essa foto não tem muita qualidade, mas não, tá mais legal de todo. Captou o espírito ali. Ficando, isso aí mesmo. Muito bom. Bom, o Dave falou aqui um pouco sobre a capa, né? Que a fonte foi usada em vários discos nos anos 20, 30, nos anos 60, depois nos Estados Unidos. Inclusive um disco do Simon & Garfunkel, que é o do Sound of Silence, usa essa fonte e que aí diz um pouco então sobre esse ambiente de influências deles. Ô Chico, e o disco foi gravado principalmente na Califórnia, mas também foi em Nova York, em Piracicaba, em Goiânia e aqui em São Paulo também, né? Isso mesmo. Como que foi isso? A gente gravou, tem um estúdio super bacana no meio do mato, lá em Auburn, de um super amigo do Dave, Matt Baxter, no meio do mato, uma coisa maravilhosa. E foi tudo feito lá, assim, 90% do disco feito lá. Algumas coisas foram feitas fora. Teve o Hans Merkins gravou o gaita na primeira música, Something About Lovers, em Nova York, remotamente, assim, né, pela internet. A gente gravou em São Paulo, aqui em São Paulo a gente gravou o Marcinho Forte de percussão no disco todo, também no estúdio SP Art com o Edu Max, o Mohamed, o Maurício Mohamed no saxofone, fez em algumas músicas também. A gente gravou algumas vozes em Piracicaba, no estúdio Soul Mix, as vozes do Tiozão, que é autor de uma das músicas, Ecologia Humana, a gente vai tocar daqui a pouco. Também a voz dele, a Lu Garcia também fez algumas vozes no disco, também foi gravado em Piracicaba. E Goiânia foi gravado o Lobo, que a gente já tocou, com o Bororó no baixo, foi produção do Bororó, e foi gravado lá em 2012, 12, right? Lobo? 2012. Foi gravado em 2012, lá em Goiânia. Então ficou um disco assim meio estrangeiro, meio brasileiro, meio americano, sei lá. Ele foi concebido, então, ao longo de alguns anos, assim. Demorou 5 anos para sair esse disco. Começou como uma demo, na verdade, sabe? A gente ia, aquela historinha lá, a gente começou a conhecer, começou a se cruzar, o Dave tem esse amigo que tem um super estúdio em Auburn, Matt Baxter, e a gente começou a fazer uma demo. Vamos lá fazer uma demo, vamos gravar. A gente ia para lá porque era gostoso, ir para lá, brother e tudo. E aí a coisa foi evoluindo, né? Depois de 5 anos virou o disco. Estamos aqui. Muito bom. Caras, we have some messages here from people watching on Facebook. Pá Moreno says, adoro, which goes by I'm loving it. Adriano Cardoso says, monstros, or monsters. Wow. And Anthony Ridnell, which I guess would be a relative, says, great job. Let me see. There's a question here. Jona Quaresma, he asks, what's your analysis about the music scenery, about the Brazilian music scenery made nowadays? Me? No, you. It's interesting. I was just in Paraty. I just make one comment, which is that's really refreshing to see this younger generation of kids like 18 or 19 who are kind of going back and listening to people like Ginga, Hermeta Pascal. I was there, these people, young kids playing sort of jazz versions of Ginga songs and listening to American jazz and these great Brazilian composers. A lot of young kids playing 7-string, the septichordist guitar. So that's refreshing. On the other side of the spectrum, there's a really nice sort of mix of Brazilian funk, hip-hop with samba and other Brazilian rhythms, sort of combining American and Brazilian stuff in a different way than we do. We were in Paraty at the Seski event, and there was a band there that was very cool, very diverse in terms of color, gender, and also styles. And it's just very hip. So it's sort of on both sides, very modern, and also young kids kind of going back and, keeping the old, like, chorinho alive and stuff like that. So it's very cool.
Nice, nice. Bom, o Dave falou sobre músicos com que ele teve contato em Paraty agora recentemente, e aí um pessoal super novo ali ouvindo ginga, tocando Hermeto Pascoal, e ao mesmo tempo também um pessoal misturando ritmos brasileiros e, por exemplo, norte-americanos de uma maneira diferente da que eles fazem, também mais com funk, com samba e também com ritmos americanos. E você, Chico, qual a sua avaliação sobre o cenário musical brasileiro da atualidade? O que está na mídia, porque assim, porque tem vários cenários, né? Assim, a gente conhece muita gente, né, bicho? Eu conheço gente demais. Da minha cidade, Piracicaba, tem tanto músico. Aliás, a gente estava falando aí antes, o negócio da ponte, de fazer essa ponte aqui, lá também na Califórnia. Paraty, então, nossa, sabe, aqui em São Paulo, tem tanta coisa boa acontecendo, velho. Eu acho que está excelente o cenário, assim, nesse background, assim, nessa coisa, né? Por trás das cenas televisivas, assim, né, mainstream, né, globais e tudo, blá, blá, blá. Tá bem legal, entendeu? Agora, o que está veiculado, eu prefiro não tecer nenhuma opinião. Entendi. Yeah, and we were talking before about, it's been 6 years that João Gilberto released Chega de Saudade, the compact disc that was the milestone for Bossa Nova. And your work has a lot to do with Bossa Nova, I guess. What does the rhythm, I don't know, how much it influenced you? What does it mean to you? I could talk here, because actually João Gilberto was sort of my introduction to Bossa Nova. There's the famous João Gilberto's Tanguettes record, Jazz Samba, which a lot of Americans get introduced to Bossa Nova through that. But also there's the famous White Album by João Gilberto. He plays like Waters of March. And it's just such an amazing record. That record just opened my mind and my ears, and I said, that's why I was like, man, I'd like to be able to play like that. I still can't play like that, but I try. But João Gilberto is the master, and he's like the inventor of Bossa Nova. So it's great to be here on the anniversary. Yeah, nice. Bom, o Dave falou sobre como o João Gilberto foi muito importante para ele, que foi realmente a introdução dele para essa música brasileira, em vários discos e tal, e que para ele é uma honra. Então, poder tocar aqui agora nesse aniversário dos 60 anos do compacto Chega de Saudade, que inaugurou então a Bossa Nova. Tem comentários, Coelho, sobre o... O comentário assim, ninguém toca igual o João Gilberto. Né? Exato. Pode esquecer. Tem até aquela cena antológica do Tom Jobim ensinando para algum americano o ritmo da Bossa Nova. Agora eu esqueci quem que é, mas tem um vídeo no YouTube famoso. Como é que era difícil dele pegar o ritmo ali, naquela a ginga da bossa. Até hoje eu estou tentando aprender. Muito bom. Olha só, o Moreno Coelho, Moreno Melo, fala aqui, Chico Coelho, Oba. Moreno Melo aqui, toca a música Estrela pra gente. Opa, aí, pô, Moreno, já tocamos Estrela, bicho. Muito bom, muito Mas bom. toco de novo aí pra você. Hoje à noite, Moreno, amanhã lá no... Aliás, pode fazer um comercial aqui? Lógico. Então, amanhã a gente vai estar fazendo um show no Vila Romana, um bar Vila Romana, que fica na Vila Romana, né? O bar chama Vila Romana, deve ficar na Vila Romana. What's the address? It's in Lapa, that's all I know. It's a Villa Romana bar in the Villa Romana district within Lapa, right? Yeah, eu não lembro o nome da rua. Actually, it's really near here. Yeah. Aqui é pertinho, né? Yeah. Então, a gente vai ter a participação do Maurício Mohamed no saxofone, flautas, que é um grande músico aqui de São Paulo, e também da Calone Capu, que é de Goiânia, cantora, vai dar uma canja, e também da Irene Atienza, também espanhola, que mora aqui em São Paulo, e cantora, super cantora, também vai dar uma canja com a gente amanhã. Perfeito. Então amanhã a partir das 9 horas da noite, mais ou menos. 9 o'clock. Doors at 8:30. I think we go on at 10 and the music stops at 12, so it's about 2 hours of music. And I'd just like to say I'm very excited to play in São Paulo. I was born in New York, capital of jazz music in America. São Paulo is like the New York of Brazil. Yeah. So it's very excited to close out our little run here in Brazil in São Paulo. So. Yeah. And how was the tour? You guys played at Goiânia, Piracicaba, and Paraty. Pirenópolis and Paraty. We started in Piracicaba. It's very special for me. Long friendship with Chico. Chico's from Piracicaba. To take our music to his hometown and to play to his friends and family was amazing. Then we go to Goiânia, which is where these guys, the Calatayud brothers, that sort of helped get me involved in the music scene in San Francisco. That's where they're from. 2 of the brothers are actually there. Their whole family was there. I played with some of the brothers. So to be able to go to their town and play with them, with Chico, was very special for me.
And we also played with Bororo Felipe, this amazing bass player that's really part of the history of samba and MPB in Brazil. And he lives in Pirenópolis, so then we went to Pirenópolis, which is historic Portuguese architecture and the waterfalls. It's very beautiful. And we played with him and this great drummer, Ricardo de Pina. So that was lots of highs on this trip. Things just kept better and better. And then we went to Paraty, which is, everybody says, it's one of the most beautiful places in Brazil. It's my first time. It's mind-blowing. And now here. So it's just been amazing. It was during Flip, right? The festival? Yes. Yeah. Yes. Nice, nice. Bom, perguntei como é que foi então a turnê brasileira. Ele falou que teve muitos... tocou com muita gente que significou muito para ele. Então, em Paraty, teve ali a Flip, né? Tocou durante a Flip, que foi muito bacana. Em Pirenópolis, tocou com o Bororó Felipe, que é um baixista super importante na história do samba, da MPB brasileira. E em Piracicaba, tocou ali com os familiares, com os amigos do Chico Coelho, de quem ele é amigo há muito tempo. Então, foi muito significativo também. So, guys, thank you so much for your great music, for your presence here. Do we have any more songs that we could play? Sure, let's finish with music. Yeah. Okay. Shall we do Can that? we do two or one or two? I guess two. Okay, cool. Yeah, perfect.